Em 1997, esse homem foi condenado por sequestrar uma mulher. Ele pegou 30 anos de prisão, mas décadas depois ele estava solto. Foi quando Edna Sutcliffe, uma senhora de 80 anos, apareceu no estacionamento pegando carona com ele. Essa foi a última vez que Edna foi vista com vida. Dias depois, os investigadores rastrearam os passos dela e encontraram algo estranho. Este homem estava dirigindo o carro dela. She's missing right now. Yes, Dan, where is Edna? I don't have a clue. Mas essa história estava só começando, porque a Edna não era a única. If you tell him to turn that off, I'll talk to you a little more freely. Na manhã do dia 27 de agosto de 2021, por volta das 9 horas, Edna Sutcliffe saiu de sua residência em Traverse West, na Carolina do Sul. Ela havia dito que iria até a casa de sua amiga para cuidar dela, o que fazia com frequência. Mas horas depois, a polícia recebeu uma ligação estranha. Uma mulher dizia que a Edna deveria ter ido até a sua casa para cuidar de sua mãe, mas não apareceu e também não deu sinal de vida. E para quem conhecia a Edna, sabia que isso era totalmente fora do comum. Então, a partir daqui, começou uma corrida com o tuk-tuk. Os policiais foram até a casa dela, bateram na porta, chamaram, mas ninguém atendeu. Não havia sinais de arrombamento, mas a Edna não estava lá. Dentro da casa, tudo parecia normal, até que o filho dela revelou um detalhe bem importante. Algumas joias de Edna haviam desaparecido, joias no valor de mais de $50 mil. E o carro dela também não estava na garagem. Com a Edna desaparecida, o foco das investigações passou a ser o carro dela. Se descobrissem aonde ele estava, provavelmente eles descobririam aonde a Edna desapareceu. Então começou as buscas imediatas. E 6 dias depois, eles encontraram o carro. Ele estava parado em um estacionamento em um hotel ali da cidade. É que levantou um alerta. Esse hotel ficava a poucos quarteirões da casa da Edna, e não fazia sentido ela se hospedar em um hotel tão perto da sua casa. Então os investigadores conversaram com os funcionários do hotel e confirmaram: nenhuma mulher com o nome de Edna Sutcliffe havia se hospedado ali. Então veio a pergunta: como o carro de Edna foi parar ali? E para tentar montar esse quebra-cabeça, os policiais recorreram às câmeras de segurança, desde o dia que Edna saiu de sua casa até o seu desaparecimento. Às 9h30 da manhã, uma câmera de segurança de uma loja de penhores ali próximo capturou a Edna saindo de sua casa. Ela pegou o seu carro e foi sentido a um mercado chamado Food Line, que fica ali próximo. Ela parou o carro no estacionamento, mas ela não estava ali para fazer compras. Ela estava ali para dar carona para alguém. Então um homem se aproxima carregando 2 sacolas, entra no lado do passageiro e a Edna volta para sua casa. A câmera de segurança da rua registra que a Edna voltou para sua casa e entrou com o carro dentro da garagem. Horas depois, às 1h43, o carro deixa a residência. Mas agora não é mais a Edna que está dirigindo, mas sim aquele homem. Ele vai direto ao supermercado outra vez. Estaciona o carro da Edna, então ele sai do carro e vai até o seu próprio carro. Ele pega o carro e estaciona ele do lado do carro da Edna. Então algo estranho acontece. Ele abre o carro dela, pega alguma coisa muito pesada e coloca no porta-malas do seu próprio carro. Como as imagens de segurança eram muito ruins, era difícil de identificar o que era aquilo que ele carregou. Porém, através de uma análise mais detalhada, foi possível perceber o que parecia ser fios de cabelos loiros. Exatamente como os de Edna. 4 minutos depois, às 1h47, ele pega o carro de Edna novamente e vai até o hotel onde o carro dela foi encontrado. Ele estaciona o carro no mesmo local, então ele limpa o interior do veículo e volta para o estacionamento e pega o seu carro e vai embora. Isso foi às 2h14, e esse foi o último registro de Edna com vida e também o último registro daquele homem até então. Agora a missão dos investigadores era muito clara: descobrir quem era aquele homem que aparecia nas filmagens. Porém, as câmeras de gravações externas tinham uma imagem muito ruim e elas eram instaladas muito longe do estacionamento, o que tornava praticamente impossível identificar alguém. Só que eles lembraram de um detalhe muito importante. Lembram que da primeira vez que ele apareceu entrando no carro da Edna, ele estava carregando 2 sacolas? Então, ele fez compras no supermercado. E aonde há compras, há registros. Então os investigadores foram até lá e pegaram as filmagens internas de segurança. E lá estava ele,
fez as suas compras com o rosto limpo, passando o seu cartão com o nome. O nome dele era Daniel Glynn Printz. E quando puxaram a ficha dele, eles se surpreenderam. Printz havia sido preso em 1997 por sequestro. Naquela ocasião, a vítima conseguiu fugir com vida, antes que o pior acontecesse. Só que não era só isso. Ele também tinha passagens por posse ilegal de arma e por agressão. Naquela época, ele chegou a ser sentenciado a uma pena que poderia chegar a 30 anos. Porém, em 2009, ele saiu sob liberdade condicional. E agora, anos depois, ele estava de volta. Daniel Glynn Printz agora levava uma vida aparentemente normal. Ele trabalhava como faz tudo em casas de mulheres solteiras, sendo a sua maioria idosas, exatamente como o perfil de Edna e também como o perfil da primeira vítima lá em 97. E agora, para os investigadores, tudo fazia sentido. Eles estavam lidando com um sequestrador. E como da primeira vez a vítima havia saído com vida, ainda existia uma esperança que a Edna também poderia estar viva. Só que o tempo estava contra eles. O problema é que eles não tinham provas suficientes para acusar o Daniel de sequestro e muito menos por assassinato. Porém, eles tinham as câmeras de segurança onde mostravam o Daniel fazendo um uso indevido do carro de Edna. E isso foi o suficiente para eles conseguirem um mandato de busca até a sua casa. Então, rapidamente, eles montaram uma operação e foram até a casa dele para fazer um cerco. E quando chegaram lá, eles se surpreenderam, porque o Daniel estava lá calmo, tranquilo, como se estivesse esperando por eles. Então, ele foi levado para a delegacia para um interrogatório. Totally cooperating. Just put my not doing anything. All right, just have my guys stand up on your feet. Yeah, sir. I will be very cooperative. E nesse momento, os investigadores sabiam que se existisse a possibilidade de encontrar a Edna com vida, eles conseguiriam essa informação através desse interrogatório. O interrogatório começou de forma tranquila, com perguntas genéricas, como o trabalho, rotina, o dia a dia. Até que o tom da conversa mudou quando o policial perguntou a Daniel sobre a sua primeira prisão em 97. Então aqui ele hesitou. Ele falou apenas que cometeu alguns erros e que já pagou por aquilo e que não queria entrar em detalhes. Então o policial perguntou sobre as suas últimas semanas, especificadamente o dia 27, o dia em que a Edna desapareceu. É que ele começou a se perder no seu depoimento. Ele disse que talvez tenha ido para Travis West para fazer um serviço. E quando o policial perguntou, que tipo de serviço, ele se contradizeu, dizendo que na verdade ele não foi um serviço, que ele foi ver uma senhora que ele conversava durante um tempo e que acabou fazendo uma amizade com ela. E ele também comentou que essa senhora tinha muitos problemas pessoais. Então, nesse momento, os policiais colocaram as primeiras câmeras de gravação. E o Daniel, aí sim, ele se perdeu. Ele começou a inventar várias histórias, dizendo que, na verdade, a Edna tinha chamado ele para que ele fosse junto com ela até um hotel, onde ela iria se encontrar com um investigador e que ele achou aquilo muito estranho. E começou a criar uma narrativa de uma terceira pessoa e começou a querer jogar a culpa nessa pessoa, dizendo que ele achava aquilo muito estranho, que aquela pessoa que ele foi ver junto com a Edna era um homem esquisito, que ele achou melhor não se envolver mais naquela situação. Só que a cada vez que ele criava uma narrativa diferente, os policiais contestavam ele, mostrando outras câmeras, outras imagens das câmeras de segurança. Até que toda aquela conversa dele foi se desmontando. E depois de várias horas de interrogatório, Daniel Printz finalmente confessou. Durante as buscas na casa de Daniel, a polícia encontrou várias armas, o que já seria crime devido ao histórico de Daniel. Porém, talvez a prova mais importante foi um copo de iogurte, o mesmo que ele foi visto comprando no supermercado no dia do desaparecimento de Edna. Esse produto ele passou por uma perícia e no laudo foi confirmado que ele estava contaminado por um produto sedativo, que era forte o suficiente para deixar uma pessoa desacordada. Durante um segundo interrogatório, veio mais surpresas. O Daniel confirmou que assassinou outras 3 mulheres, que seriam Lake Goodman, Dolores Sellers e a sua filha Nancy Riggle. A sua primeira vítima foi a Dolores, e segundo ele foi contratado pela sua filha Nancy para fazer uma eutanásia nela. Só que depois do serviço, a Nancy ela se arrependeu
e ela queria contato para a polícia. E para isso não acontecer, ele acabou tirando a vida dela também. A terceira vítima foi a Lady Goodman. Segundo ele, essa mulher tentou roubar ele. Então, ele acabou tirando a vida dela também, e assim como o corpo de Edna, ele descartou em uma área deserta. E finalmente a sua última vítima, Edna Sutras. O seu corpo foi encontrado quase um ano depois, enterrado em uma cova rasa próxima à casa de Daniel, no condado de Rutherford, na Carolina do Norte. E apesar do estado de decomposição avançado, a polícia conseguiu afirmar que era a Edna. No julgamento, Daniel ele fez um acordo, onde ele mostraria aonde estava o corpo de Edna e, em troca, ele não receberia a pena de morte. Atualmente, o Daniel Wayne Prince está cumprindo sua pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em uma prisão federal. E agora eu levanto uma reflexão. Será que se o Daniel ainda estivesse cumprindo sua primeira pena de 30 anos, que aconteceu lá em 97, será que tudo isso tinha acontecido? Será que não era possível ter evitado todas essas mortes de pessoas inocentes? Deixe aqui no comentário qual é a sua opinião sobre esse caso. Um grande abraço e até a próxima.